Irmãos, irmãs, hoje nós chegamos ao final dessa série de mensagens, Feridas da Alma. E Deus tem falado com a gente de uma forma muito especial, e eu quero reiterar com você isso de você ficar atento. Nós cremos que Deus fala com a gente a partir das orações, das canções, mas especialmente pelo compartilhar da palavra que é dele. Então eu quero desafiar você nesse momento a apertar os cintos, a se concentrar, a se desconectar do seu smartphone, se desconectar da pessoa que está aí do seu lado de alguma forma, pelo menos com relação a interações. E deixe Deus falar com você nessa manhã. Deixe Deus curar você. Ou pelo menos usar esse tempo nesse processo de cura que Ele já está desenvolvendo na sua história. Ao longo das semanas, nessa série de mensagens, no primeiro domingo nós falamos sobre a ferida emocional da falta de sentido para viver, que gera melancolia, gera depressão, vários tipos de depressão, que gera em nós inúmeros sintomas que fazem com que nós sejamos apenas garranchos, apenas um esboço daquilo que deveríamos ser de fato. No segundo final de semana nós falamos sobre abuso e traumas. Semana passada nós falamos sobre a culpa. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente difícil, que são as perdas e as decepções. E essa, irmãos e irmãs, é uma conversa espiritual. Essa é uma conversa que demanda de nós entender que Deus, Ele quer conversar com a gente nesta manhã, e algumas coisas nós não gostamos muito de ouvir. Em alguns assuntos nós não gostamos muito de tocar, mas Ele quer nos curar. Ele quer nos curar de algumas perdas e decepções que nós vivenciamos ao longo da nossa história. Sobre isso, Nicholas Wolterstorff, um teólogo, filósofo americano, autor de inúmeros livros. Ele é um dos pensadores dentro dos seminários teológicos reformados dos Estados Unidos. Ele é um dos mais reconhecidos, é uma autoridade. E escreveu inúmeros livros sobre filosofia, conhecimento de Deus, a origem do mal, o problema do mal, como lidar com o mal. Inúmeros livros com assuntos complexos e densos. Porém, ele recebeu uma notícia que mudou completamente sua vida. Era madrugada e Nicholas Wolterstorff estava dormindo em sua casa quando recebeu uma ligação que nenhum pai gostaria de receber. Do outro lado da linha, veio uma confirmação do pior. Eric, seu filho de 25 anos, havia sofrido um acidente enquanto escalava uma montanha na Áustria. E sobre esse momento, sobre essa dor, ele escreve um livro chamado Lamento. E eu indico fortemente para você ler esse livro. É um livreto pequeno, Lamento. É o melhor livro, na minha opinião, a respeito de lamento, a respeito de vivência do luto, escrito por alguém que viveu e vive isso de alguma forma. E a respeito dessa ligação, desse sofrimento, ele escreve o seguinte: a dor constante da perda nunca vai embora completamente. Nunca vai embora completamente. O que faço com essa dor? Eu a possuo, carrego-a comigo como uma ferida que não se fecha. Eu a possuo, carrego-a comigo como uma ferida que não se fecha. Você sabe, você tem as suas dores, você já vivenciou as suas perdas. Você sabe que existem feridas que não se fecham. Existem dores que nós vivenciamos e que nós dizemos assim para a pessoa que está do seu lado, do nosso lado, ou a gente diz isso para o espelho mesmo, para a gente. A gente diz, não, o tempo vai se encarregar de fechar isso aqui. Vai passar. E, de fato, algumas feridas se fecham com o tempo. Algumas dores, algumas frustrações em relacionamentos, elas se fecham com o tempo, mas algumas feridas, o tempo não consegue fechar. Existem dores que não nos deixam. E
E surge então uma pergunta que eu faço para você responder aí na sua mente, da forma mais profunda possível. Como reagir à dor da ausência? Como reagir à dor da perda de algo ou de alguém que nós não fomos feitos para lidar? Nós não fomos feitos para lidar com a morte. A Bíblia nos conta que Deus criou todas as coisas boas. Tudo que Deus fez é bom. Isso está lá em Gênesis 1 e 2. Porém, em Gênesis 3, a Bíblia fala para a gente a respeito de algo que deu errado. O ser humano optou por se desconectar de Deus. A Bíblia chama isso de pecado. O pecado trouxe a morte. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós não fomos feitos para lidar com a morte. A morte é uma intrusa. O sofrimento, o caos, são intrusos na minha e na sua história enquanto criação de Deus. Deus nos fez para que desfrutássemos da vida. Quando Ele criou todas as coisas, Ele criou os animais, Ele criou as árvores, a natureza, os rios, os mares, tudo muito lindo. E o ser humano, coroa da criação, ele olha para tudo isso e ele diz que tudo isso era muito bom. E o muito bom de Deus é muito bom mesmo. E nesse contexto não havia sofrimento, não havia morte. Deus não nos fez para vivenciar esse contexto difícil. Se nós não fomos feitos para isso, como reagir à dor da ausência? Como reagir a algo que não faz sentido e nunca vai fazer? Nunca vai fazer sentido nem para mim nem para você. Pense nisso aqui, ó. As grandes perdas e decepções inevitavelmente vão nos mudar. É impossível você ser a mesma pessoa depois de vivenciar um profundo luto, uma dificuldade muito grande, uma decepção muito grande na sua vida. Existe um conceito pós-moderno, eu diria, que é usado, que é o conceito da resiliência. A resiliência, essa é uma expressão que foi retirada da engenharia e que, na verdade, não se aplica ao ser humano. A resiliência é a capacidade que o material tem de ser exposto, de ser trabalhado numa direção, de ser mudado, alterado, e depois você pegar esse mesmo material e torná-lo exatamente como ele era. Para nós, seres humanos, isso é uma impossibilidade. É impossível você ser resiliente. É impossível, porque quando você vivencia o luto, uma perda, uma decepção profunda, depois você será completamente transformado em outra pessoa. Você pode ser mais maduro, você pode ser mais melancólico, você pode até crescer enquanto ser humano após esse momento, mas outra pessoa completamente. Porém, essas perdas e decepções, elas não precisam nos corroer para sempre. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. Fomos afetados pelas mudanças, fomos afetados pelas perdas, somos afetados pelas decepções? Sempre. Mas essas perdas e decepções não precisam nos corroer para sempre. Existem feridas da alma que têm muito a ver com a nossa imaturidade de lidar com as coisas. Talvez você se sentir culpado por algo que foi feito por você no passado, tem a ver um pouquinho com a sua imaturidade, com a minha imaturidade. Agora, isso aqui não tem a ver com a imaturidade. Perdas e decepções são golpes pesadíssimos que a vida dá na boca do nosso estômago e a gente não tem energia para lidar com isso. Nesse sentido, irmãos e irmãs, primeiro, quero lembrar vocês, como fiz ao longo dessa série, não há respostas fáceis. Não há uma oração que eu possa fazer por você e você vai virar a chave e esquecer o que se passou. Não há respostas fáceis. Se você vivencia ou vivenciou isso há algum tempo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas uma segunda coisa que eu quero dizer também, reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça. Sozinho eu não consigo superar essa perda, essa grande decepção. Já faz anos, talvez já façam décadas que isso aconteceu e eu não consigo superar. Eu não consigo deixar de olhar para isso como algo que me corrói.
Se é algo que te mudou, ok, faz sentido, faz parte. Agora, se é algo que ainda corrói você, essa manhã é a ocasião perfeita para você dizer para Deus que você precisa de ajuda. Deus, eu preciso de ajuda. Eu não quero que isso me corroa mais. E é nesse sentido, irmãos e irmãs, que nós vamos conversar nessa manhã, à luz desse tema. Quando a perda ainda nos corrói. Quando as perdas ainda nos machucam. Quando o luto ainda é algo que nos fere tanto, 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 que nós temos que reconhecer diante de Jesus, precisamos de ajuda. Como essa aqui é uma conversa espiritual demais, eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Quero convidar você a orar. Quero convidar você a dizer aí, no mais profundo do seu ser, Jesus, eu preciso de ajuda. Senhor, nós estamos aqui juntos como seus filhos, filhas, reconhecendo que precisamos de ajuda. Existem feridas que nos machucaram há muito tempo atrás, ou recentemente, e que estão extremamente expostas. Nós não fomos feitos para lidar com essas dores, com essas perdas, decepções, com o luto. Nós precisamos que o Senhor nos cure. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a viver um dia de cada vez. Por favor, Pai, faz isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar vocês a olhar comigo para o Evangelho de João, e eu já peço paciência para vocês, porque eu vou ler muitos versículos aqui agora, tá? Do versículo 1 até o versículo 44 do capítulo 11 do Evangelho de João. Então, e preste atenção nessa história, porque essa história contém uma riqueza de detalhes, e obviamente que eu não vou voltar no texto depois. Então, por favor, preste atenção nesse texto, preste atenção nas dores que acometem pessoas reais, pessoas como eu e você, dores que acometem pessoas que estão próximas de Jesus. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Na Nova Versão Internacional, a palavra de Deus diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém.
E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, a sua irmã, à parte, e disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde a colocaram? Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Gente, essa história é uma história fantástica, uma história incrível relatada nas Escrituras, e ela nos traz algumas lições, e eu queria falar com você sobre alguns pontos aqui nessa manhã. O primeiro deles é sobre o silêncio de Deus e a nossa dor. O capítulo começa com um drama real. Lázaro está doente. Lázaro não é simplesmente um amigo, um conhecido de Jesus. O texto diz para nós que Lázaro era uma pessoa a quem Jesus amava. Amava, Jesus se importava profundamente com Lázaro, com Marta e com Maria, com os 3 irmãos. Eram muito caros para Jesus. Porém, Marta e Maria enviam um recado urgente para Jesus. Lázaro está doente. Olha só. Nos versículos 3 e 4, o texto fala ali sobre essa expressão aqui, mandaram dizer a Jesus. Essa expressão mandaram é uma expressão que significa ela sugere uma missão oficial. É uma convocação de urgência, é a mesma palavra que é usada para apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado com uma missão. E essa expressão apóstolo, ou aqui apostelo, ela era usada especificamente num contexto que você dá uma missão para alguém. Não é simplesmente dar um recado. Dá um recado lá, avisa sua mãe que eu terminei aqui o serviço. Chama lá as crianças porque a comida está pronta. Não, eles não usariam essa expressão. Essa expressão apostelo seria usada para uma missão. Alguém tem uma incumbência importante, uma missão importante.
Alguém foi enviado, pessoas foram enviadas por Marta e por Maria com uma missão. Convoquem, chamem Jesus, porque Lázaro está terrivelmente doente. Se você já viveu uma situação difícil, de enfermidade na sua família, você sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui. Você reconhece esse desespero de Marta e de Maria. Por favor, chamem quem pode fazer alguma coisa. Vocês podem orar por mim? Irmãos, orem por mim, porque na nossa casa alguém está doente, terrivelmente doente. Você já passou por isso? Você sabe o que está acontecendo aqui nesse texto? Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. Não há dúvidas disso. O narrador aqui está querendo deixar isso claro para nós. Jesus amava essas pessoas. No entanto, olha só, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Mais 2 dias onde estava. Nós, os leitores desse texto, temos uma informação privilegiada aqui. Nós sabemos o que vai acontecer depois. Marta e Maria não sabiam. E elas estão tendo que conviver com o silêncio de Deus. Com o silêncio de Jesus, a quem elas amavam e de quem elas esperavam uma intervenção. Elas estão tendo que lidar com o sofrimento a partir da perspectiva que a maturidade delas lhes dá. Talvez elas estejam lendo isso como indiferença de Jesus. Talvez elas estejam lendo isso e pensando, poxa, nós achávamos que Jesus nos amava, talvez ele não nos ame tanto assim. Porque quando nós, em meio à dor, convivemos com o silêncio de Deus, nós tiramos as mais malucas das conclusões, não é verdade? Nós dizemos assim, Deus não se importa comigo, talvez Deus nem exista, talvez ele não seja tão bom assim como eu achei que ele fosse. Porque no silêncio de Deus, irmãos e irmãs, nós sofremos, nós padecemos, nós ficamos com dificuldade de lidar com as situações difíceis mesmo. No entanto, a respeito desse texto, o pastor Timothy Keller, falecido recentemente, ele diz o seguinte: Deus frequentemente parece silencioso em nossas provações, mas a sua aparente ausência não significa que ele não esteja trabalhando nos bastidores para o nosso bem. Parece que ele está em silêncio. Nós que sabemos da história, nós entendemos e olhamos e entendemos o que Jesus está fazendo. Ele mesmo fala, que bom que eu não estava lá, porque agora vocês vão entender como as coisas funcionam e vocês vão ver que eu tenho poder para ressuscitar dos mortos, eu tenho poder para transformar mal em bem, eu tenho poder para fazer o que eu quiser, porque eu sou o Filho de Deus. Nós sabemos dessa perspectiva, mas nós sabemos dessa perspectiva nessa história aqui específica. E na nossa? E na sua história? No sofrimento que você tem vivenciado? Você consegue, em oração, reconhecer que apesar do silêncio de Deus, Ele está trabalhando nos bastidores para o nosso bem? Quero desafiar você a pensar nisso nessa manhã. Deus, apesar de parecer em silêncio muitas vezes, Ele não está distante de nós. Deus não está indiferente ao seu sofrimento. Deus não foi indiferente ao seu sofrimento que você vivenciou anos atrás ou décadas atrás, a respeito de uma perda, de uma decepção que marcou você e marcará toda a sua história. Deus não estava indiferente, Deus não estava dormindo, Deus não estava de férias, Deus não estava com preguiça naquele dia. Deus segue no controle da história. Uma coisa importante é que Deus não inicia o mal. Ah, mas Deus permitiu que Lázaro morresse? Não. A morte de Lázaro não foi ideia de Deus. A morte de Lázaro não foi ideia de Jesus. A morte é decorrente do pecado. E o pecado não é a ideia de Deus. O salário do pecado é a morte. A morte é resultado da minha e da sua decisão pela independência. Nós optamos por ser independentes de Deus.
Porém, Deus nos ama e Ele continua no controle da história, trabalhando nos bastidores para que tudo fique bem. Alguns meses atrás, a minha família e vocês também, consequentemente, a nossa comunidade de fé, nós recebemos uma notícia que abalou completamente a nossa vida. A notícia de que a Débora, minha esposa, estava com linfoma. Nós viemos aqui, pedimos oração para a comunidade, nós abrimos isso aqui para vocês, não foi segredo para ninguém. E naquele momento, mas naquele momento mesmo, que você tem todas as incertezas pela frente, que você não sabe se o tratamento vai dar certo, se você não sabe se é aquilo ali mesmo, se tem mais coisa, você não sabe de nada. A minha tendência, enquanto ser humano, é falar assim: Deus, cadê? Onde está você? Hoje, olhando para frente, e neste caso específico da Débora, nós já a trouxemos para frente também, já reconhecemos que, graças a Deus, ela está ficando bem, o tratamento está surtindo efeitos. Nós percebemos com facilidade Deus cuidando das coisas para o nosso bem, mas nem sempre é assim. Quantos de nós oramos meses, anos por algo e de repente o desfecho foi o que a gente não gostaria que acontecesse? O silêncio de Deus não significa que Deus não esteja no controle e agindo para o nosso bem. Para o nosso bem. Para a gente pensar, eu quero convidar vocês a olhar comigo para essas três coisas. O silêncio de Deus é uma modalidade de resposta. O silêncio de Deus é uma modalidade de resposta que nos ensina a confiar. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. Ele está operando de uma forma que nós não compreendemos ainda. Nós não compreendemos ainda. E o amor de Jesus não nos isenta da dor, mas nos sustenta em meio à dor. Esse texto aqui com relação a Lázaro é para a gente nunca usar: se Deus me amasse, isso não aconteceria comigo. Porque o texto diz que ele ama Lázaro e as irmãs, e isso aconteceu com Lázaro. Isso aconteceu com Marta e com Maria. Eles vivenciaram o sofrimento, a morte, o luto, a tristeza. O amor de Jesus não nos isenta da dor. Ah, mas eu ouvi uma vez que o servo de Deus, Deus cuida e nada vai acontecer, nada pode tocar, o ungido do Senhor. Meus irmãos, pegaram um texto sem contexto e manipularam a gente, nos enganaram a respeito da fé em Jesus. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, ele disse que nós teríamos aflições. O amor de Jesus não nos isenta da dor. Uma segunda coisa que eu queria destacar com vocês aqui é que Jesus se importa com a nossa dor. Às vezes nós não nos importamos tanto assim com a dor do outro. Eu digo para você assim: poxa, você precisa reagir, você precisa ser mais maduro com relação a isso. E você diz isso para mim também. Mas Jesus se importa com a nossa dor, ok? Jesus se importa com nossa dor. Eu queria passar um detalhe para vocês interessante aqui. No primeiro século havia uma crença judaica de que o espírito de uma pessoa pairava perto do corpo por até 3 dias. Essa crença alimentava na mente das pessoas que haviam perdido seus entes queridos uma esperança de que até 3 dias essa pessoa poderia voltar. Essa pessoa poderia ressuscitar. Essa pessoa poderia voltar à vida. E é por isso que Marta diz a Jesus aqui: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Marta sabe que, como é o 4º dia, 4 dias depois Jesus foi até aquela situação, eles sabem, dentro da crença judaica, que não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer mais. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta disse, olha o que Maria disse, praticamente a mesma coisa. A diferença é que Maria, ela se joga aos pés de Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus. Senhor, se estivesses aqui,
o meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, olha o que acontece, gente. Jesus ficou profundamente comovido. Profundamente comovido. Essa expressão aqui, ela pode ser traduzida como, e é a segunda expressão que vem na sequência aqui, ó, que é perturbado. Essa expressão poderia ser traduzida como irado, mas não é essa ira nossa de querer quebrar as coisas, mas é uma ira com algo que deu errado, sabe? Uma tristeza tão forte com algo que não era para ser assim. Não era para ser assim. E Jesus se sente profundamente comovido. Jesus se compadece de Marta e de Maria. E diante disso, é a única expressão assim na Bíblia, é o menor versículo da Bíblia aqui, e é a única vez que a gente fica sabendo dessa humanidade tão aflorada de Jesus. Jesus chorou. Eu quero dizer para você nessa manhã que a religião, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, a religiosidade, ela é um agente da culpa. E por ser um agente da culpa, a religiosidade, ela não se importa muito com a gente. Porque na religiosidade, é muito importante que você esteja bem o tempo todo. E que se você não estiver bem, alguém vai bater nas tuas costas e dizer assim, vai passar rápido, vai, supera isso logo. Vai passar. A religiosidade trabalha nesse ritmo. É interessante que Jesus, ele não diz nada para elas que a gente ouve por aí. Ele não diz assim, puxa, que pena, né? Acontece. Fazer o quê? As pessoas passam por isso. Mas vai passar, viu? Estou em oração por você. Jesus não solta uma frase característica desses dias, desses momentos de luto. O que Jesus faz é sentir. Ele fica profundamente comovido e ele chora, ele lamenta. Ele se compadece da dor de Marta e de Maria. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus se compadece da sua dor. Daquilo que você passou lá atrás, dessa ferida emocional que ainda não se fechou, que está aberta, deste passado que ainda corrói você, dessa perda que ainda corrói você. Jesus se compadece daquilo que você está vivendo agora. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com a sua dor. Para a gente pensar, olha isso aqui, Jesus não é indiferente à nossa dor, ele sofre conosco. Ele sofre conosco, ele não assiste, ele não é um espectador da sua dor. Ele senta com você e chora com você. Deus não nos pede para esconder nossa dor, mas para trazê-la para Ele. Como eu disse, nós como igreja, muitas vezes, nós queremos que as pessoas estejam o tempo todo bem. Esteja o tempo todo bem, porque é maravilhoso que você esteja bem, porque se você não estiver bem, talvez você não tenha fé. Talvez você esteja até em pecado. Talvez você não seja maduro o suficiente, por isso que você não está bem. Deus não nos pede para esconder a nossa dor. Deus nos pede para que nós possamos levar a nossa dor até Ele. E a fé de Marta, é interessante, eu não destaquei isso aqui no ponto, mas no texto, você pode conferir depois. Marta, quando Jesus fala assim, não, ele vai ressuscitar, Marta fala, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Isso aqui é conhecimento teológico. Marta tinha conhecimento teológico. A fé de Marta era teológica. A dor de Maria era visceral. Maria se joga aos pés de Jesus. Jesus responde a ambas. Como é que você sofre? Talvez você seja chorão, igual a mim. Eu sou chorão demais. Talvez você seja extremamente contido. Talvez você goste de se isolar para sofrer um pouco mais em paz. Talvez você prefira fazer outras coisas para, de certa forma, amenizar essa dor e não olhar muito para isso e desfocar. Todos nós aqui reagimos de diferentes maneiras em face à dor. O ponto é, Jesus responde a todos nós. Jesus se importa com a nossa dor. Ok? E por último, irmãos e irmãs, a ressurreição e o convite para sair da morte.
a ressurreição aqui de Lázaro, ela é muito mais que a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro aqui aponta para a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Lázaro aponta para o fato de que Jesus é Deus e Ele pode transformar toda a nossa vida, toda a nossa história, independentemente de quão difícil ela venha a ser. Eu quero que você olhe comigo aqui para o versículo 38 em diante. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E Jesus disse: tirem a pedra. Marta: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Essa expressão, gente, queria destacar aqui também, ela significa um chamado forte. E ela tem um sentido que é usado como um comando, como o de uma autoridade militar. Um comando que não pode não ser obedecido. Um comando que não pode ser rejeitado. Um comando que precisa ser atendido. É isso que significa essa expressão aqui, kraugazo. Jesus diz: Lázaro, venha para fora. Não foi um convite. Não foi uma sugestão. Lázaro, se você quiser. Eu sei que você já está numa outra situação aí. Lázaro, se você quiser. Vamos viver mais um pouco aqui, desse lado? Não foi um convite. Porque é Deus chamando o homem, o ser humano, e ele precisa obedecer. É uma convocação militar. Por que Jesus tem esse poder? Você pode folhear na sua casa depois, no livro de Daniel, Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus, ele é aquele que Daniel disse que ele seria. Jesus é o Filho do Homem, que tem poder e autoridade, domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Quando Jesus faz isso aqui, Jesus é o próprio Deus encarnado, é o Deus presente, Deus Emanuel. Lázaro não tem escolha. Nós também não temos escolha. Nessa manhã, em meio à nossa dor, aos Lázaros que nós temos em nossas histórias, talvez você, Jesus, mas eu quero continuar chorando aqui e sofrendo, porque nós nos apegamos à dor, não é verdade? Nós nos apegamos ao sofrimento e ele passa a ser, depois de um tempo, a própria razão de viver nossa. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que se Jesus disser para você: Lázaro, venha para fora, você não tem escolha. Você tem que sair dessa toca, dessa gruta, dessa caverna. Porque Jesus tem poder sobre a morte, sobre todas as coisas. E no versículo 44, aquele que havia morrido, João conta aqui de uma forma engraçada, ele não fala a respeito de... Ele não menciona Lázaro, ele fala aquele que havia morrido, para deixar claro. Tinha morrido, não é brincadeira não o que aconteceu. Saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse, olha só, gente, presta atenção nisso. Tirem as faixas. Lázaro estava vivo já? Aparentemente sim. Mas Lázaro precisava de ajuda. Talvez ele não conseguisse se desmantelar ali sozinho, tirar as faixas sozinho. Talvez isso seria um trabalho difícil demais. Jesus diz, tirem as faixas. E depois Jesus diz, e deixem-no ir. Gente, isso aqui é a última expressão do texto. E para mim, ela é uma explosão assim na minha cabeça. Por quê? Jesus era amigo de Lázaro, certo? O texto diz que Jesus amava Lázaro. Não era o momento da gente se abraçar e fazer uma cirandinha e vamos gritar aqui, ressuscitou, que legal, vamos cantar, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco 7 dias. Dor, nós precisamos deixar aí. Jesus sabe disso. Você não apalpa a dor. Você não faz carinho no luto. Quando Jesus nos chama da morte para a vida,
nós simplesmente deixamos a dor ir. Eu quero convidar você nessa manhã a tirar as faixas do seu Lázaro. Eu quero convidar você nessa manhã a deixar a dor ir. Porque Jesus chama você de dentro da gruta para viver novamente. Para curar essa ferida. Que só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer. Você pode recorrer a profissionais, deve fazer isso. Você pode ter muitos amigos, você pode viajar, comprar, fazer inúmeras coisas para amenizar essa dor, mas ela sempre estará lá. A não ser que o Filho do Homem, Jesus Cristo, chame você, convoque você da morte para a vida. Para a gente pensar, à luz desse ponto específico, Jesus não apenas nos consola na dor, Ele nos chama para sair dela. E irmãos, irmãs, a história de Lázaro, ela pode nos fazer entender errado aqui essa coisa. Do tipo, bom, se Jesus ressuscitou Lázaro, então quando acontecer isso comigo, ou se aconteceu isso comigo, Ele deveria ter feito a mesma coisa. Sim e não. A morte não tem a última palavra. Meus entes queridos que já fecharam os olhos para a história e abriram para a eternidade, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é a própria ressurreição. Alguém que crê em Jesus, ainda que morto, viverá. Na minha história, essa ressurreição se dá de uma forma, na sua história, essa ressurreição se dá de outra. Fato é que Jesus tem poder sobre a morte, para não nos deixar corroendo nesse contexto de sofrimento para sempre. Muitas vezes ficamos presos em nossas perdas, como Lázaro em suas faixas. Jesus quer nos libertar. Olha só, é interessante, porque Lázaro já está vivo, ele já voltou, já está ali, de repente, estranhando o que está acontecendo. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Ele já está vivo, mas ele ainda precisa ser liberto das faixas. Talvez você já esteja vivo há muito tempo das dores que você vivenciou, mas você ainda esteja todo cheio de faixas. E aqui entra a comunidade local. Nós precisamos de amigos, de pessoas. Eu preciso que vocês venham e desamarrem aqui, um nó que tem aqui nas minhas costas, que sozinho eu não consigo. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem. Vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Jesus pede que outras pessoas ajudem a Lázaro. Às vezes precisamos de outros para nos ajudar a remover as faixas da dor que nos prende. Por isso que caminhar em comunidade, irmãos, irmãs, é um desafio? É. Diário, 24 horas por dia, é um desafio gigantesco. Mas é aqui que Deus nos molda conforme a sua história, porque nós aprendemos e reaprendemos que sozinhos nós não damos conta. Nós precisamos uns dos outros. Pastor Tyler Staton, autor de um livro muito legal sobre oração, ele diz o seguinte: Jesus não revelou um Deus que podemos compreender perfeitamente, mas revelou um Deus em quem podemos confiar perfeitamente. Se você... Carlos, eu entendi o que aconteceu ali com Lázaro. Jesus, ele nos traz da morte para a vida. Jesus quer nos dar vida de novo, quer tirar as faixas de nós e quer que nós deixemos a dor ir. Eu entendi isso, Carlos, mas por quê? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu na minha família? Por que aconteceu no meu casamento? Não sei. Jesus não revelou um Deus que nós podemos compreender totalmente. Mas Ele revelou um Deus em quem nós podemos confiar perfeitamente. Ele se importa com você. Ele se importa conosco. Ele deu a sua vida. A vida entregue de Jesus não é uma história, não é uma lenda, não é uma ficção, não é um discurso. É vida repartida na cruz do Calvário. Para pessoas que tinham suas almas dilaceradas pela dor.
para pessoas que sozinhas jamais conseguiriam sair dessas grutas, porque estavam mortas, algumas vivendo como zumbis, vivas, porém mortas. Talvez seja a sua história aqui nessa manhã. Talvez você esteja vivo, esteja com saúde, mas esteja morto há muito tempo. Jesus se importa tanto com você, que Ele quer que você saia dessa gruta, e Ele quer que pessoas que amam você, ajudem você a tirar as faixas, e que você deixe a dor ir embora, para que você tenha uma vida com significado. O inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, Ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância, vida com significado. Para a gente levar para casa, irmãos, irmãs, primeiro, lembre-se de que o silêncio de Deus não significa que Ele não se importa. Ele vê além do que enxergamos, ok? O silêncio de Deus não significa que Ele não se importa. E, gente, repetição gera formação, tá? Eu não tenho dúvida de que informação você já tem a respeito disso aqui. Quando alguém chega para você, você que é discípula de Jesus, e alguém fala assim, olha, Deus está em silêncio, tal, numa história X, totalmente distante de você, e aí você fala, não, mas não significa que Deus não existe, não significa que Deus não se importe. Talvez você consiga racionalizar. Mas na prática, quando a dor nos alcança, é muito difícil. Mas eu quero que, a partir dessa repetição, a sua alma seja formada na direção de que Jesus vê além do que enxergamos. Ainda, Jesus não apenas sabe da sua dor, Ele conhece. Jesus sabe todas as coisas. Na teologia, nós dizemos que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele não apenas sabe. Ele se compadece de você. Sabe aquela expressão, sentar no meio-fio e chorar? Sabe? Quando você passa por algo. Jesus senta ali com você também. Aquele movimento constrangedor. De quem não está se importando com mais nada, sentar no meio-fio e chorar. É isso que Jesus fez ali. Jesus chorou. Jesus se compadeceu de Marta e de Maria. E é isso que Ele faz comigo e com você nessa manhã. E por último, a morte e a perda nunca terão a última palavra quando Jesus está presente. Jesus ainda está chamando pessoas para saírem da escuridão para a vida. Gente, presta atenção nisso. A morte e a perda nunca terão a última palavra se Jesus está presente. E Jesus está presente. Ele prometeu que estaria comigo e com você até o fim. Ele prometeu que estaria comigo e com você nas boas e nas más. Jesus prometeu que estaria comigo e com você quando nós fizéssemos as coisas corretamente e quando nós enfiássemos os pés pelas mãos, porque Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus presente. Se Ele está presente, a última palavra é dele. A última palavra é dele. E nessa manhã, Ele chama você pelo nome. Pelo nome. Ele faz uma convocação e você não tem como dizer não. Você não tem como dizer, Jesus, quer saber? Não, vou sair, vou ficar aqui na gruta. Não dá. Jesus chama você pelo nome, é uma convocação militar. Ele tem autoridade, Ele é o Filho do homem que tem poder sobre todas as coisas. Para que nós saiamos da escuridão para a vida. Deus de graça, nós acumulamos ao longo da nossa história dores e perdas. A verdade é que quanto mais vivemos, mais acumulamos dores e perdas.
decepções. Algumas coisas, Senhor, nós sabemos gerir melhor, nós conseguimos superar de alguma forma. Outras, Deus, são insuperáveis. Nós não sabemos como lidar. Por favor, Jesus, nós pedimos que o Senhor se compadeça de uma forma especial de nós nessa manhã. Que meus irmãos e irmãs aqui presentes, Deus, sintam, percebam experiencialmente a mesma compaixão que o Senhor teve na direção de Marta e Maria. Por favor, Pai, chama-nos para fora, Deus, chama-nos pelo nome. Jesus, chama-nos pelo nome nessa manhã, para que possamos sair da escuridão para a vida, para que possamos deixar que a dor vá embora. Faz isso, Deus, em nome e por amor de Jesus.